Olha para mim. O capítulo de número 1 é bem específico. Porque ele não vai dizer, Jonas não disse não para o Senhor. Jonas, ele foge da presença. Jonas está dizendo assim, Senhor, eu não quero mais a sua presença. Jonas, ele é profeta. Ele é escolhido. Então Jonas, além de ser escolhido, ele tem presença, tem espírito. Aleluia a Deus. Só que Jonas, no versículo de número 3, ele está dizendo, Senhor, eu não quero mais a tua presença. Então o maior erro de Jonas não foi fugir do Senhor. O maior erro de Jonas foi não querer mais a presença do Senhor. Existe um grande diferenciado aqui entre fugir e não querer presença. Jonas não quer presença, mas quer ter um título de profeta. Jonas não quer presença, mas quer ter um nome de profeta. Jonas não quer presença, Eita Deus. mas quer ter um nome conhecido como profeta. Aleluia. Jonas não quer presença. Meu Deus. E por que Jonas tenta fugir da presença do Senhor? Você se lembra da história de Sansão? A força de Sansão não está no braço dele. A força de Sansão não está no cabelo dele. A força do Sansão está no Espírito do Senhor. Aleluia. O texto diz que toda vez que Sansão usava força, o Espírito se apoderava da vida de Sansão. Então é o Espírito que dá força para Sansão matar homens. É o Espírito do Senhor que dá força para Sansão matar milhares. É o Espírito do Senhor que dá força para Sansão derrubar portão. É o Espírito do Senhor que faz Jonas pregar. É o Espírito do Senhor que faz o profeta ter presença. É o Espírito do Senhor. Só que Jonas erra. Porque Jonas não está dizendo, eu não quero pregar. Jonas quer pregar. Jonas está dizendo assim, eu não quero mais a tua presença. Mas vamos lá, por que Jonas não quer mais a presença do Senhor? Aí está a grande chave dentro do texto. Você já analisou da história de Sansão? Sansão arranca um portão, e o portão era grande. Só que a minha Bíblia diz assim, que neste dia, o Espírito do Senhor não desceu na vida de Sansão para ele arrancar o portão. E na mensagem aqui, eu disse que Sansão só tinha força quando o Espírito descia. Mas o texto vai dizer que Sansão arranca o portão, coloca no ombro e vai para casa. A pergunta aqui que fica é, como pode? Se o Espírito não desce na vida de Sansão, como ele arranca um portão, sendo que quem dá força para ele é o Espírito? Da onde que veio a força? Se o Espírito não está mais em Sansão, se Sansão deitou com Dalila, o Espírito não está mais nele. Sansão bebeu, Sansão fumou, o Espírito não está mais nele. Como pode ele arrancar o portão ainda? Sansão está tão acostumado a usar a força que ele não nota que o Espírito saiu da vida dele e ele começa a usar a técnica. Eu preciso repetir isso daqui. Sansão não nota que o Espírito saiu do ministério dele e ele começou a usar a técnica. Jonas se afasta do Espírito. Jonas está tão acostumado a pregar, Jonas está tão acostumado a profetizar, que ele não nota que o Espírito saiu dele. Ele não observa que o Espírito não saiu dele. É por isso que Jonas, a vida dele inteira era pregando. Mas aí no capítulo de número 1, Jonas começa a descer. Ele desce para Jope, depois ele desce para Tarsis. Ele vai descer, porque não tem mais o Espírito, ele só tem a técnica. Você analisou que Jonas perde o Espírito? Tem gente dentro da igreja que só prega por causa da técnica, não sente mais Espírito. Mas você quer ver uma pessoa que tem Espírito? É como os nossos pastores fez hoje. Foi pro clube ontem,
mas hoje está aqui. Mas quem tem técnica não está preocupado não. Quem tem técnica volta hoje, volta amanhã. Só vou quando eu for para eu pregar. Eu só vou quando for para eu levar, porque usa a técnica. O Espírito saiu. Jonas não analisou que o Espírito não está mais nele. É por isso que está cheio de gente que sobe no púlpito e faz você chorar por causa da técnica, mas o Espírito não está. É por isso que tem gente que profetiza e o Espírito não está mais nele. Tudo isso é técnica. Mas você quer ver uma pessoa que tem Espírito? É só por glória a Deus dele. Aleluia. Você já sente o arrepio, você diz: opa, Jesus está na casa. Oh, glória. Sabe o que Deus estava mostrando para Jonas? Jonas, eu não estou me ligando se você está dizendo não vou, não quero fazer, porque esse não é o defeito de Jonas. O defeito de Jonas é querer título de profeta e pensar que só, aleluia, o Espírito não fazia mais nada. Oh, glória. O maior erro da igreja evangélica é não colocar mais Espírito na oração. O maior erro da igreja evangélica é não colocar mais Espírito no louvor. O maior erro da igreja evangélica é não colocar mais Espírito na adoração, porque não é graça. E aonde tem graça, Espírito, Deus abriu a madre dela. Você se lembra de Esther se prepara 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é porque tem Espírito. Ela vira rainha, tem Espírito do Senhor. Você analisou que quem tem Espírito não precisa puxar sardinha de ninguém. Quem tem Espírito não precisa puxar tapete de ninguém. Ele tem Espírito. Quem tem Espírito não vem arrastado por tudo. Quem tem Espírito está se arrumando em casa dizendo: Deus, fala comigo hoje. Fala comigo hoje. Isso é para quem tem Espírito. Eita, Deus, é forte. Quem tem Espírito não precisa vir obrigado para o culto. Tem Espírito. É, Jesus. Você vai notar a diferença de técnica e Espírito. Jonas está tão acostumado a usar a técnica que nem nota que fugiu do Espírito. Aí o texto vai dizer que ele vai para o barco. Aqui está o erro. Aqui está o erro do ministério de Jonas. Sabe por quê? Porque além de ele não querer mais o Espírito e só usar a técnica, ele vai para o barco. E barco aqui eu vou usar como a igreja. Ele vai para o barco. E o texto vai dizer que o barco abre a porta para Jonas entrar. E o segundo erro: o barco se abriu para alguém que não tem Espírito. Meu Deus. O barco se abriu para alguém que não tem Espírito. Vamos lá? Se você analisar o texto, você vai observar que Jonas não tem mais o Espírito. Porque quem tem Espírito vai, faz, consegue, ora, prega. Quem tem Espírito, Jonas já perde. Porque o desejo dele não é mais ir para Nínive, é fugir e ter paz. Isso é pessoas que têm a atitude de só usar a técnica. Então você vai ver que ele vai para o barco, entra dentro do barco e se acomoda no porão. Só que o texto vai dizer que vem um grande vento. Os marinheiros se desesperam e começam a jogar o peso. Só que os marinheiros estão jogando o peso do barco